Capítulo 146 Chegando na mansão do Grão-Duque. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Especialistas do nono nível não eram fáceis de agradar. Mesmo que eles fossem especialistas do nono nível de um clã, não seria uma tarefa fácil. Dependia se os benefícios eram grandes o suficiente para fazê-los agir. Se eles pudessem ser atraídos, o especialista do nono nível poderia ser solicitado a se mover. No continente, além da magia da vida dos elfos, não se ouviria de tais habilidades relacionadas a simular o crescimento de plantas e animais. Se alguém realmente tivesse esse tipo de magia, esses grandes clãs tentariam roubá-lo. Embora essa magia misteriosa parecesse comum, o efeito não era pequeno. O uso atual de Zalha era para alguns produtos agrícolas de baixo custo, o que era uma maneira errada de usá-lo. Se os grandes clãs tivessem essa misteriosa magia, ela seria usada para cultivar muitas plantas mágicas avançadas que elas então refinariam em um grande número de drogas medicinais. Essas drogas medicinais eram muito caras e poderiam até mesmo promover o nível de um especialista. Se um grande clã dominasse essa misteriosa magia, seria possível que em pouco tempo eles conseguissem obter um grande número de especialistas. A força do clã aumentaria acentuadamente. Tal tentação foi realmente demais. De acordo com Kun, que tinha muitos anos de experiência, enquanto ouvia várias explicações de Grimm, ele havia inserido com ousadia que Zalha possivelmente dominava tal método que poderia acelerar a maturidade das plantas. Era impossível para compensar em algo como o espaço. Grimm também disse que Zalha refinou os mortos-vivos com uma misteriosa magia de refinamento que fez com ter esse equívoco. Ele achava que Zalha possivelmente dominou a fabricação de medicamentos, e que, muito provavelmente, Zalha tinha sua própria técnica de refinamento. Farmacêutica e alquimia, aos olhos das pessoas comuns, eram muito misteriosas. Até mesmo um mestre como Kun ainda achava que eles eram misteriosos. Aos seus olhos, esses mestres farmacêuticos e alquimistas eram um grupo de loucos, uma multidão que pensava em tudo e se atrevia a fazer qualquer coisa. E um mago negro que fizesse alquimia ou farmacêutica seria o mais maluco. Essas pessoas podem fazer qualquer coisa acontecer, então você nunca saberá. Alquimistas e farmacêuticos fizeram todo tipo de coisas estranhas e incomuns. Além disso, muitas drogas medicinais eram bastante populares no continente. Farmacêuticos inadvertidamente fizeram descobertas, ou um resultado poderia resultar de falhas experimentais. Se assim for, então pode haver uma droga medicinal que Zalha fez o que poderia acelerar a maturidade das plantas. Ele não achou estranho. Kun não achava que Zalha pudesse ser um elfo. É preciso saber que um elfo era uma natureza amada. Eles nasceram com a magia da vida, e como tal, amavam a vida. Precisamente por causa disso, eles odiavam magos negros, embora eles não os atacassem ativamente. Por outro lado, eles não teriam nenhum contato com eles e não aprenderiam nenhum tipo de magia negra. Zalha era um mago negro. Isso por si só provou que ele não era um elfo. Laura também sabia da importância desse assunto, então assentiu e disse: "Fique tranquilo, vovô Kun. Eu não vou falar sobre isso, mas o Sr. Zalha é realmente muito diferente do mago negro comum. Se ele não tivesse tantos mortos-vivos, eu não teria acreditado que ele poderia ser um mago negro. Magos negros não têm muita consideração pela vida, certo? Por que o Sr. Zalha é diferente dos outros?" Kun ainda estava sorrindo. Nem todos os magos negros desconsideram a vida, e os magos da luz não são diferentes dos magos negros, mas eles são cobertos por uma camada de luz brilhante. Laura assentiu. Ele estava certo. Antes, quando Gar havia discriminado Zalha, ela achava que ele era nojento. Depois de ouvir o que Kun disse, ela naturalmente não sentiu que ele estava errado. A fé do continente Ark é muito livre. Algumas pessoas acreditavam no Deus da Luz, algumas acreditavam na Deusa da Vida, e os magos tinham suas próprias crenças diferentes. Muitas pessoas até acreditavam no demônio, diabo. A fé da própria Laura estava no Deus dos Cavaleiros. Naturalmente, isso significava que os magos da luz nem sempre podiam ser bons. Kun virou-se para Laura e disse: "Laura, você vai para o clã por céu agora. Diga-lhes como nós sabemos que este assunto é ruim."
Assim que algumas pessoas divulgarem a notícia de que as planícies de Lica não produzirão nada, isso causará um enorme pânico. Todos começarão a comprar grãos para economizar, criando uma grande demanda por grãos. Mesmo que o Sr. Zalhai nos apoie, será fútil. Quando essa hora chegar, o clã Purcell deve se apresentar. Em nome de um nobre, eles devem fazer com que todos se sintam mais estáveis emocionalmente. Essa será a única maneira de estabilizar o mercado. Laura assentiu. Ela virou-se para Nier e disse: Nier, diga-lhes para preparar a carruagem. Bem, imediatamente vá para o clã Purcell. Se tudo correr bem, a família Purcell evitará pesadas perdas e nos tornaremos a maior empresa do Ducado de Purcell. Nier assentiu, virou-se e correu. Kun mostrou um leve sorriso. Ele foi muito claro: Laura sempre quisera que a loja Gambana fosse a maior empresa do Ducado de Purcell. Só então ele teria as qualificações para conversar sobre as condições de ser uma boneca do clã Mate. Agora, a oportunidade de ser a maior empresa do Ducado de Purcell estava aqui. Kun também sabia que era muito perigoso desta vez. As grandes empresas estavam muito preparadas, investindo muito dinheiro. Se neste momento, Laura pudesse realmente conseguir comida barata, então era uma grande ameaça para eles. A fim de garantir que eles teriam sucesso, as grandes empresas poderiam recorrer ao uso de alguns meios dissimulados. Foi exatamente por isso que Kun fez Laura ir imediatamente entrar em contato com o clã Purcell. Esta situação atual envolveu o clã Purcell, que estava agora fora de perigo. Se Laura lhes proporcionar uma oportunidade nesse momento, certamente dará mais importância a eles. Eles certamente forneceriam proteção a Laura e não permitiriam que ela se machucasse. A força dessas grandes empresas era certamente formidável. Dentro do Ducado de Purcell, no entanto, Laura seria protegida pelo clã Purcell. Este era um clã com uma grande herança e especialistas do 9º nível. Mesmo que essas empresas estivessem insatisfeitas, elas não ousariam fazer um movimento. A postura de Laura era reta enquanto ela se sentava na carruagem que se dirigia para a mansão do Grão-Duque do clã Purcell. A mansão do Grão-Duque estava situada na parte norte da cidade-casa, em uma área muito ampla. Este lugar era a localização da área central dos clãs. Naturalmente, Laura também trouxe o milho e a farinha de milho que Grim lhes enviará, para tornar suas descobertas mais convincentes. A mansão do Grão-Duque do clã Purcell era magnífica. A parede exterior tinha quase 10 metros de altura, com um enorme portão semelhante ao portão de uma cidade. Em ambos os lados do portão havia filas de guerreiros blindados. Cada um deles tinha uma força mínima do 6º nível, justamente com corpos altos, fortes e combativos. Eles usavam capacete e armadura em um estilo semelhante ao de Grim. O capacete tinha 2 chifres curvados apontados para o céu, dando uma aparência poderosa. Suas mãos seguravam machados longos de 2 gumes. Cada uma dessas armas tinha um peso em torno de 50 quilos, uma arma pesada absoluta. Esses soldados pareciam prontos para a guerra, sua aparência era semelhante a uma fortaleza de aço de ferro. Um emblema gigante de Benil pairava sobre o portão. Este emblema era de prata. Emblemas no continente seguiram um esquema de cores muito específico. Emblemas dourados representam o clã real. Os emblemas de prata eram para o uso de grandes nobres. Emblemas azul eram para os nobres comuns e emblemas negros para os quase nobres. A carruagem de Laura parou em frente à mansão do Grão-Duque. Um criado correu imediatamente para fora da porta da mansão do Grão-Duque. Esses guerreiros eram responsáveis pela segurança, portanto, receber convidados não era o trabalho deles. O criado parou na frente da carruagem de Laura e imediatamente se curvou. Bem-vinda, senhorita Laura, à mansão do Grão-Duque. Posso saber por que a senhorita está aqui? Sérgio, que estava ao lado da carruagem, pulou do cavalo. Ele disse ao criado: a jovem senhorita tem um assunto de imediato e precisa falar com o seu ancião Stern. O ancião está aqui agora. Quer fosse Laura do clã Mate, ou o clã Purcell dentro de seu ducado, ambos eram considerados uma grande potência. Os dois lados estavam muito familiarizados e Laura já havia sido reconhecida pelos criados. Assim, Sérgio não disse muitas amabilidades. O criado imediatamente assentiu com a cabeça e disse: o ancião acabou de voltar. Senhorita Laura, por favor, entre. Dito isto,
a carruagem de Laura foi dirigida para a mansão do Grão-Duque. Ao entrar na mansão do Grão-Duque, havia um campo de prática militar que era uma visão comum entre as grandes mansões nobres. Deste ponto, pode-se ver que os povos do continente realmente estimavam os militares e seus guerreiros. Laura não parou no campo de treino militar, mas foi direto para o interior da mansão do Grão-Duque. Esse campo de prática militar não era apenas um campo de prática militar, mas tinha um propósito estratégico próprio. Quando a guerra chega, esse campo de prática militar pode se transformar no local de preparação dos soldados. Em um instante, poderia ser convertido em um campo de batalha. O segundo portão, o portão do palácio, era a área de estacionamento. Sérgio parou com a carruagem. Laura e Mier desceram da carruagem e seguiram o criado que os conduziu para a sala de estar. Sérgio seguiu atrás. Os hóspedes que foram autorizados a entrar a partir do segundo portão estavam perto do clã Purcell. Depois do segundo portão e depois do terceiro portão estava a câmara interna onde os membros do clã Purcell viviam. Esta era uma área que nenhuma pessoa comum podia entrar. Laura chegou na sala de visitas e sentou-se. O criado então imediatamente chamou o mestre. Stene chegou do lado de fora e Laura levantou-se rapidamente enquanto se cumprimentavam. Laura disse para Stene: Laura toma a liberdade de visitá-lo e perturbar você. Mas, havia um assunto importante, então peço ao ancião que me perdoe. Stene sorriu e disse: a senhorita Laura é muito educada. Você pode vir quando quiser. O que a senhorita Laura veio fazer aqui? É sobre a questão dos grãos. Laura sorriu e disse: o ancião é realmente feroz e adivinhou corretamente. Houve progressos na questão. Sterne, que acabará de se sentar, ficou atordoado por um momento. Anteontem, ele foi ver Laura e ela disse que não podia ajudar. Depois de apenas 2 dias, Laura disse que houve progresso, o que foi realmente inesperado. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.